O Senhor, use-o poderosamente como sempre, porque eu sei que Deus já colocou no seu coração a mensagem que Ele quer falar a cada um de nós. Feche seus olhos mais uma vez e nós vamos orar. Pai, agora eu entrego nas tuas mãos o teu filho. Senhor, que nada saia da sua voz, que não seja vinda do teu trono. Então, em nome de Jesus, eu te peço, prepara os nossos corações. Faça do nosso coração terra fértil. Abre os nossos ouvidos, dê atenção, não deixe que a nossa atenção seja dispersa, mas nos ajuda, Senhor Deus, a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. E além de ouvir, nos capacita a colocar em prática de forma verdadeira aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Abençoa teu servo e usa-o com todo o poder. No nome de Jesus. Amém, Pai. Bom dia, igreja. Você está bem? Está feliz? Glória a Deus, que bom. Parabéns, equipe, ministério. Vocês são terríveis. Deus está fazendo algo maravilhoso entre nós. E aqueles que estão espertos e despertos para isso vão não só ver, mas como participar dessas coisas, né? E aí vem Lohan com Aldacélia, só Jesus, né? Fui longe, vocês foram longe, né? Vou voar como águias, vou dançar com o vento, porque eu vi a glória do Senhor, aleluia. Quero nesta manhã conversar com você, me permita te servir, a respeito de uma palavra que está em Neemias capítulo 3, dos versos 1 a 14, quando fala a respeito da distribuição do trabalho das famílias que estavam retornando e que responderam positivamente, se é realmente para reconstruir, resgatar, restaurar a nossa querida cidade, eu estou junto, eu quero participar disso. E quantas vezes nós somos convocados e quantas vezes nós somos chamados a atenção a participar, como foi essa que a Carla já trouxe o alerta. Então, se você de repente estava com a agenda vagada lá, não tem nada anotado, fique esperto, prioriza, verifica lá. Sexta-feira nós temos um encontro marcado com pessoas que estão sedentas do Senhor. E aí, de repente, Deus pode levar o seu irmão, Deus pode levar um outro irmão, Deus pode levar o irmão de uma outra igreja para estar lá, e fazer e realizar coisas. Mas o mais incrível é você poder estar lá cooperando para que aquele irmão, para que aquela pessoa seja alcançada e tenha uma resposta positiva. Então, desde já, né, você que mora na vizinhança, você que mora aqui perto, você que volta e meia está visitando o comércio dessa região, dali da praça, já peça, Senhor, fixa na minha mente alguém ali para eu poder já estar orando, para na sexta-feira ser só a resposta, só sim, o posicionamento que já foi, né, daquilo que tu já tem trabalhado no coração dessas pessoas. E aí você começar já como um exército, marchando ali na praça, minando as forças do inimigo, para que haja quebrantamento, para que haja resposta, né, daquilo que o Espírito Santo já agendou no céu para essa sexta-feira. Amém? Neemias capítulo 3. Eu não vou ler o texto todo, para não tomar muito o tempo, mas só para trazer a memória a respeito dali, de repente do que, talvez você já quando fala em Neemias capítulo 3, você já lembra lá da reconstrução dos portões, e de 10 portões que precisavam ser restaurados. Na antiguidade, né, as cidades eram fortificadas, tinha lá suas muralhas, e tinha os portões de acesso, e em Jerusalém tinha vários portões de acesso, dependendo da região em que as pessoas fossem acessar, né, para poder resolver algumas coisas, ou das entradas que tinha.
E diante daquela convocação, da resposta que houve das famílias se posicionarem para estar restaurando, os chefes das famílias foram se posicionando, entendendo como liderança, entendendo como necessidade dessa restauração dos muros da cidade, que estavam destruídos, estavam, em situação terrível. E quanta exposição das pessoas que não foram para o exílio, mas que ficaram na cidade, sofreram ataques contínuos de outros inimigos. Isso me faz pensar na constância que acontece, durante a semana, de quantas vezes somos bombardeados. E às vezes os muros estão fragilizados em determinadas situações, quer seja nas emoções, quer seja de repente no relacionamento familiar, de repente nas questões financeiras em que não fazemos boa gestão, e às vezes culpamos, o gafanhoto, o migrador, e aí de repente na realidade foi você que não fez uma boa gestão, Quando você é convocado a ofertar e a dizimar, você é reeducado em relação a ter as reservas e a fazer uma boa gestão daquilo que lhe chega. E mordomia daquilo que lhe chega é importante, de você entender que uma forma da qual você adora e você serve ao Senhor é fazer da boa mordomia das tarefas que você tem, na gestão das tarefas que você tem, das prioridades, na gestão da família onde você está, como você é parte daquela equipe, e para promover a saúde da família, daquela equipe, você precisa se posicionar de forma saudável e ser um agente, da saúde dessa família, ser um agente da saúde desta casa, deste encontro que nós temos, da igreja, dessa nossa comunidade de fé. Então, quando você entende que é uma oportunidade de adorar ao Senhor, de representá-lo bem, você vai fazer a boa mordomia também daquilo que lhe chega às mãos. É interessante que Davi fala assim: Senhor, até aquilo que te dou a ti pertence. E às vezes acha que, de repente, não, só 10, não, os 100% são dele. Ele é que chamou você para sócio e falou assim: vou fazer o seguinte, vou te dar esses 100, você aqui só retorna 10 para reinvestir, para ajudar em toda essa, para você participar. Você até poderia participar com 90, que o lucro vai ser maior, mas aí você participa com 10, você investe aqui, e aí a gente vai ajustando todas as coisas. Eu ouvi essa semana de pessoas que preferem fazer coisas ousadas e fazendo assim, mas não é? O Senhor mesmo falou: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E aí se faz valer dessas coisas, e aí coloca os desafios, coloca as coisas à frente, coloca as ações à frente, coloca a carroça na frente dos burros, e aí começa a dizer: Senhor, me dá um livramento, me ajuda aqui, quando deveriam buscar e retornar. Por que eu estou dizendo isso? Em muitas dessas ações que nós tomamos, dessas falas que nós temos, dos pensamentos que nós temos, nós estamos, às vezes, fragilizando os muros de proteção. Da sua proteção, da proteção da sua família e da proteção da sua comunidade de fé. Nós somos responsáveis por essa grande família em que nós nos reunimos, nos encontramos para viver, nos encontramos para estar juntos. E como nós somos convidados a cuidar um dos outros, e como nós somos, nos colocando na brecha um pelo outro, intercedendo um pelo outro, rogando a Deus um pelo outro, orando um pelo outro, se comunicando, se relacionando, fortalecendo os relacionamentos. Isso que a Carla disse aqui, nós precisamos fazer. Você olha alguém aqui, mas se aproxima, não só de repente direcione lá na sua mente, você está orando, mas provoque relacionamento. Quando mais nos relacionamos, nos aproximamos um do outro, a gente fortalece. E aí quando de repente se levantar alguma coisa contra esta família, esta comunidade de fé, nós estaremos assim fortes para responder qual a razão da nossa fé, qual a esperança que nos move, e a gente precisa se aproximar para viver isso.
nesse texto que fala especificamente dos trabalhos da família que estavam respondendo, um portão me chamou a atenção, conforme o verso 13, me acompanhe, por favor. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa, e eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros de muro, e até o portão do esterco, ou, em outras versões, o portão do monturo, do entulho. A porta do esterco, ou do entulho, do monturo, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Hacarém. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Às vezes a gente, quando vai fazer alguma tarefa, e eu lembro que recentemente nós fizemos uma tarefa de limpeza do altar e de limpeza da nave, né, daqui da nave, né, olha que expressão antiga demais, né, do templo, e foi muito bom ter aquele momento de comunhão, servindo junto, limpando, deslocando ali, tirando todas as coisas, raspando aqui, olha como está bonito demais esse lugar. E aí, né, nas próximas oportunidades que você tiver, já coloca lá teu nome na lista para participar, e você vai entender como foi boa a comunhão desse tempo de servir ao Senhor, limpando todo o templo. Mas sabe, imagine quando de repente houve a convocação de colocar os portões, e aí não, a porta da ovelha, né? Aí vão lá, e a família se colocou distante. Mas num determinado momento em que foram as portas do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a porta da guarda, mas quando chegou a porta do monturo, de repente alguém, opa, como ir lá, né? Limpar aquilo lá, não, como é que vai fazer essa situação para restaurar aquele trecho lá? Me deixa na porta das ovelhas. Às vezes escolhe os lugares onde nós queremos, e esses lugares mais difíceis, né, de conflito, de confronto que nós temos, as pessoas às vezes se esquivam. Quantas vezes, de repente, quando você é colocado a resolver uma coisa, você tem uma questão para resolver, e em muitas situações você veste um casaco chamado procrastinação. E aí, não, deixa para amanhã, deixa para depois, amanhã eu resolvo, né? Em outro momento eu resolvo isso daí. Não, depois eu posso restaurar essa situação, eu tenho outras prioridades e vou agir. Quantas vezes, de repente, no momento em que pela manhã nós saímos de casa e de repente acontece alguma coisa e tem uma palavra que não ficou bem entendida, e aí você diz, não, quando eu voltar, depois do trabalho, depois que eu resolver tudo, aí eu volto e resolvo ou ligo durante o caminho. Quantas vezes aqui mesmo na gestão das coisas que nós precisamos fazer, né, na igreja, às vezes, né, no culto, quando vai acontecendo e as coisas vão surgindo e o culto começa e de repente alguma tarefa precisa ser dada e de repente diante do ministério, das realizações que você precisa fazer, a gente acaba se esquivando das coisas para resolver e avançar. Sabe, uma porta que muitos de repente queriam distância, porta do monturo, mas me faz pensar que era justamente um dos lugares de maior fragilidade, onde os inimigos poderiam passar tranquilamente por aquele lugar. Quantas vezes, queridos, somos bombardeados por pensamentos, e nós simplesmente deixamos de lado e não resolvemos? Quantas vezes nós somos ocupados de um pensamento negativo diante de algumas coisas que nós precisamos realizar? Quantas vezes nós recebemos palavras negativas, e se você parar para olhar no CEP daquela palavra negativa, não é para você, mas você pega e guarda, estava ali na minha caixinha do correio, alguém bateu a pá,
e aí veio para mim, você recebe aquilo, e como você faz a gestão dessas coisas? Você vai acumulando. Interessante que essa porta era justamente onde via o despejo, né, como desmonturo, como se fosse um aterro sanitário das coisas ruins, né, daquela cidade onde eram tiradas lá para deixar que os caminhos limpos eram colocados por aquele lugar. Como está a sua mente nesses dias? Diante dos bombardeios que têm vindo, quantas coisas você tem acumulado? Quantos sentimentos você tem acumulado nesta jornada? Quantas coisas, de repente, você foi acumulando durante dias, meses e anos? Você que exercia, você que tinha uma tarefa a exercer dentro da igreja, você que servia ao Senhor, mas por causa do acúmulo de palavras, por causa do acúmulo de sentimentos, por causa do acúmulo de outras coisas, você foi se esquivando e se afastando cada vez mais, e deixando de realizar, e deixando de abençoar outras pessoas, e deixando de viver essa comunhão da realização do serviço constante, abençoando vidas. Às vezes nos preocupamos com a porta das ovelhas, de uma porta de aparência, onde nós temos aqui um comportamento, onde aqui nós temos aquela seriedade, quando no momento dos cânticos, né, aí vem o pico e a gente levanta as mãos, a gente adora, a gente abraça, a gente fala para o irmão, eu te amo em Jesus, e aí, oh Jesus, faz isso, faz aquilo, a porta das ovelhas. Queremos representar bem o que estamos vivendo aqui. Mas onde nós precisamos representar melhor? Onde realmente nós devemos levar esta palavra? Como bons marqueteiros do Evangelho de Cristo, a gente precisa levar isso para fora, e lá nós precisamos representar bem. Mas se eu não cuido destas portas, das 10 portas que ali estão, e aí deixo uma delas fragilizada, onde o inimigo coloca durante a semana, alimentando a minha mente com coisas que vão corromper o meu coração, que vão corromper a minha fala, que vão corromper a minha visão, que vão corromper a minha forma de pensar, por mais que eu tente, no momento de culto, né, até de repente acreditando que esse momento de culto ele vai ser suficiente para nos livrar, para nos liberar disso. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, restaura aqui, justamente as portas, ou pela porta pelas quais estão entrando as coisas que corrompem o meu coração, por onde justamente em muitas situações o inimigo tem entrado, e fragilizado a minha fé, fragilizado justamente o meu caminhar, fragilizado a minha constância de ler a palavra, fragilizado o meu tempo de justamente estar orando. Quantas vezes nós, queridos, estamos recebendo palavras, quando na verdade, né, no momento de trabalho lá fora, a gente precisa liberar palavras de fé e de esperança, mas às vezes a gente concorda com aquilo que é dito. Não estou dizendo aqui de questionar, de brigar, de gritar, não. Mas quando de repente vier uma palavra, e o discernimento trouxe, peraí, não é bem assim não. A vida é horrível, Belfor Roxo está desse jeito, este emprego não tem mais. Eu não lembro quem, mas teve uma fala a respeito de um pastor que falou sobre a questão voltada sobre emprego, que ora, né, que pede o Senhor o emprego, e aí o Senhor dá emprego. E aí quando o Senhor dá o emprego, né, e a oportunidade para você ter o sustento, e aí de repente vem um valor, e aí em muitas situações a gente não faz a boa gestão disso, e aí a gente corre, né, aquele risco de dizer, que salário miserável que eu recebo. Uau! Como? E de tantas vezes a gente ouvir de que o salário não rende na empresa, né, das pessoas, dos problemas e das corrupções que acontecem, dos problemas que acontecem, a gente às vezes concorda. Às vezes, de repente, a gente está lá junto com a equipe, né, da galera do corredor, da Rádio Corredor, que conversa, que fala mal da chefia, que fala mal do dono da empresa, e a gente às vezes concorda, a gente corrobora com os argumentos, quando na verdade você precisa entender que você é sal e você é luz,
E peraí, tem as sombras e as trevas estão ofuscando. É tanta gordura que está tampando essa lâmpada que precisava estar brilhando e acesa. E aí eu vejo isso como justamente essa porta do monturo, que precisa ser reformada. Talvez de repente eles pensaram em tudo, em todos, mas peraí, já é para jogar o lixo por ali, já é para jogar o entulho, de repente na reforma que está acontecendo, nas coisas que estão quebradas, a gente joga por ali, porque é ali mesmo. Quem disse, né, que o aterro sanitário, ele tem que estar todo degradado? Precisa ser de qualquer jeito. Aí já é minha área, né? Não, ele precisa estar organizado, ele precisa estar com as valas do chorume para canalizar, para fazer a filtração. Ele precisa ter uma barreira ecológica das árvores lá, impedindo justamente para que os gases eles não se espalhem, mas que de repente haja contenção dele. Ele precisa de árvores próximas para ajudar na descontaminação. Pastor, o que de repente isso tem a ver com a minha vida e com a minha jornada aqui na terra? Tem a ver, querido, justamente quando essa porta, e às vezes para você refletir e pensar um pouquinho mais, por onde tem entrado, né, as coisas que estão corrompendo a sua visão diante daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Onde foi que você parou e por que você parou? Onde foi que de repente aconteceu, ou palavra que tenha sido lançada, e quantas vezes palavras que nós recebemos, e que em muitas situações, não vou nem dizer que o inimigo, mas que em muitas situações o homem interior toma posse dessa palavra e diz assim, é desse jeito que você me vê, é desse jeito que de repente as coisas têm que ser, às vezes na igreja, né, e eu paro para pensar assim, deveria ser um ambiente mais agradável, mais saudável, um ambiente de mais sinceridade, um ambiente de responsabilidade, um ambiente de mais transparência, mas não é assim que acontece. Mas nem por isso, não são essas palavras ou essas perspectivas que vão ditar o meu compasso, que vão ditar o meu passo para caminhar com o Senhor, de estar buscando nele a palavra, de entender que esses momentos de conflito são boas oportunidades do exercício da minha fé, do exercício do amor de Deus que precisa transbordar do meu coração. Nesses momentos de conflitos, são oportunidades que o Senhor tem nos dado para crescer, para avançar, para tornar o seu nome conhecido, porque justamente é onde o mundo acha que nós deveríamos agir de forma diferente. Não, falou desse jeito, distância. Falou desse jeito, fala mal dele também. De repente te olhou desse jeito, devolve no mesmo olhar. Age com indiferença. Um determinado momento essa pessoa vai se tocar. Quantas vezes nós ouvimos coisas assim? Mas Jesus, ele diz, olha, se você chegou ao culto, e você chegou para adorar no templo, aleluia, louvado seja o nome de papai para isso. Mas se você chegou para viver essas coisas, e você tem algo para entregar, e você tem uma oferta para entregar, uau, que benção, que maravilha, você entendeu que você pode colaborar para o sustento da obra, para poder alcançar outras pessoas, e aí você se levanta com ousadia, e você pega essa oferta, você leva lá, e você olha e mira no gasofilácio, e você olha lá e mira na caixinha, e você olha lá e tem aquela fenda, e você vai de repente se levanta e vem direito de forma linda, marchando, com prazer, com alegria. Obrigado, Senhor, pela oferta, obrigado pelo sustento, obrigado, Senhor, eu reconheço aqui que Tu és bom, Tu tem me ajudado. E aí quando você vai chegando, aí a coisa começa a ficar mais lenta, mais devagar. Ele diz assim, se você tem algo com o seu irmão ou contra o seu irmão, para tudo, larga aí, vai lá e se reconcilia com ele. Sabe, em muitas situações nós desejamos as portas que são aparentes,
Porque talvez aquela porta do monturo, ela não ficasse à frente da cidade, nem no lugar de destaque, né, das entradas das estradas. Talvez ficasse mais lá no cantinho, escondido. Em muitas situações, ainda que a gente viva certas aparências, que a gente diga algumas coisas, mas o Senhor conhece o nosso coração. E Ele se importa com o seu coração. Ele se importa com o que há no seu coração. Porque de forma maravilhosa, ainda que esteja uma aparência, né? Quantas vezes nós vimos os profetas falando sobre um povo que levanta, sobre um povo que adora, sobre um povo que fala das festas. E ele diz que, olha só, eu não me importo mais, eu não quero mais essas festas das luas novas, eu não quero mais as festas dos tabernáculos, eu não quero isso. Vocês precisam olhar para os órfãos e para as viúvas. Você precisa cuidar dessas pessoas. Sabe, lá em Mateus estava tão claro quando as pessoas, né, começaram a perguntar: Senhor, quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos com fome? Quando foi? Quando fizeste a um desses pequeninos. E olhar aí, aproveita aí, de repente, olha para o lado aí, para a direita, para a sua esquerda. São esses os pequeninos que o Senhor quer que você cuide também. Cuide deles, ajude-os, caminhe, promova a saúde, repare todas as portas. Interessante que 9 portas, todas bem reformadas, várias famílias se levantaram, só ali de Anum foi de repente a família dele, 450 metros de muro, que foram restaurados, e olha que era largo, olha que era alto, os ferrolhos, eles cuidaram disso para que houvesse aquela restauração. Houve uma resposta do chamado, mas quem é que vai se posicionar para restaurar justamente a porta do monturo? Às vezes nós temos pecados de estimação, e são portas que precisam ser restauradas, que precisam ser fechadas. Quantas vezes nós encobrimos? Sabe, nós temos, às vezes, uma certa dificuldade de se abrir, de se expor. Deus conhece o seu coração. Quando foi a última vez que você abriu o seu coração para Deus? Quando foi que você teve a ousadia de colocar para Ele claramente como está o seu coração diante de Deus? Quando foi a última vez, querido, que isso aconteceu? Quando foi, menina, ou querida, ou mulher? Quando foi a última vez que houve essa entrega, esse derramar diante do Senhor? Sabe, de expor diante do Senhor, colocar diante do Senhor. Senhor, Tu sabes, mas eu aqui quero trazer à tona. Eu preciso dessa limpeza, eu preciso dessa transformação do meu coração. Senhor, as crostas que o mundo tem deixado, ou as coisas que eu tenho permitido ficar impregnado no meu coração, tem trazido peso, tem distorcido a minha visão de quem eu sou e qual é o propósito da minha vida nesta terra, nesta jornada. Quantas vezes, queridos, quantas vezes as palavras são levantadas e nós nos perdemos. Sabe, monturo é um lugar onde se lança e depositam despejos e imundícias. Era um lugar de despejo, e ele ficava logo à porta, né, do vale, quanto o monturo ficavam a parte sul do muro. Ambas davam acesso a Inom, a um lugar inicialmente onde os idólatras sacrificavam seus filhos a Moloque. Isso me fez pensar, quando eu penso em filhos, sobre as gerações que vêm, me faz pensar quantas vezes nós sacrificamos os nossos sonhos e projetos por palavras que nós recebemos e guardamos. Palavras que não vão nutrir, não vão nos fazer avançar, na verdade vão nos fazer retroceder, vão nos impedir de avançar, matar a esperança
de alguém que pode servir com ousadia, de alguém que pode amar cada vez mais e servir ao Senhor com graça, com intrepidez, com força e com vigor. Palavras que acabam destruindo sonhos. Sabe, diante do que você tem agora, do que está diante de ti, talvez quando a gente comece a falar sobre os sonhos, sobre esperança, talvez passe um flashback aí, uma novela, um filme na sua mente, sobre o quanto você em algum momento já realizou. Talvez de repente você que, olhando para as pessoas que vêm à frente, e aí você de repente como um novo convertido, ou caminhando, tem 1 ano, 2 anos, às vezes olha, se inspira em alguém, eu queria fazer isso, poxa, eu queria chegar lá como o Lohan, tocar lá, o alaúde, e aí abençoar a vida das pessoas, ver lá como o Roger, lá o tangedor, o Robert, com Roger, olha só que coisa, o Robert como tangedor, e aí lá, batendo na bateria, saindo um som agradável, nos conduzindo, eu queria fazer isso. De repente, olhando o pastor Douglas, pastor Jesaías, pastor David, se inspirar assim, uau, eu quero chegar lá, sabe, um dia, quem sabe, aí de repente você para e olha assim, mas eu não tenho tanta força para fazer essas coisas. Eu não tenho mais disposição para fazer essas coisas. Palavras que matam sonhos. A gente, de repente, só para trazer a memória, Caleb tinha já uma idade bem avançada. Tinha intimidade com Deus. E ainda tinha vigor, independente da idade. Não estou dizendo aqui, de repente, as pessoas de maior idade, que são um pouco mais velhas, que às vezes, de repente, acham que não podem fazer ou que não realizam, mas às vezes nós vemos adolescentes e jovens com uma mente de pessoas realmente assim, que não conseguem avançar. Tanto por realizar. Sabe, o que deveria nos impulsionar é justamente aquilo que o Senhor fez por nós. Ele não titubeou, ele não pensou 2 vezes. É para te obedecer, Pai? Então eu os amo também. Vou lá, e vou realizar, e vou fazer. Sabe, nós, pelas próprias forças, a carne mesmo, e o homem interior, ele vai ficar somente no fast food espiritual. Me basta ir no culto de manhã, e eu já fui de manhã, talvez não precise ir à noite, porque eu tenho outras tarefas. Talvez de repente eu já indo lá, já cantando, já ofertando, não. Que se façam as boas gestões para de repente o dinheiro ser enviado para missões, eu já dizimo para isso. Não, já me basta de repente eu sentar em determinado lugar e aqui é suficiente. Mas eu já sou batizado. Tanto por realizar, tanto por fazer, e às vezes nós nos esquivamos de fazer. E nós queremos uma família forte. E nós declaramos e dizemos que eu sou da PIB e amo ser daqui. Que amor é esse que nós medimos? Pelos resultados que nós vemos. Se não nos agrada, se falou diferente. Quantas vezes, queridos, nós nos perdemos o foco do momento de adoração, do culto, quando nos perdemos olhando para as coisas. Nos perdemos olhando para as coisas que estão no nosso entorno. Eu não sei se de repente você já ouviu, mas tem uma historinha muito legal que um irmão ficava questionando às vezes para o pastor, e às vezes marcava gabinete toda semana para falar: pastor, está esquisito, aquela cadeira lá não pode ficar daquele jeito. Aquele irmão que está lá, que às vezes vai com a calça rasgada lá na frente, não está dando bom exemplo. Aquele irmão que de repente fica só ali conversando, o culto está rolando, e aí ele do lado direito lá só fica conversando, do lado esquerdo só fica conversando.
Ah, aquela pessoa que de repente entrou com uma roupa que não ficou muito bem, não é bem assim, né? Esse é um lugar santo, esse é um lugar diferente, ali é um lugar onde deve acontecer, e aí não, pastor tem que ver isso, tem que exortar, tem que brigar, tem que falar, tem que excluir, tem que cortar, tem que dar um jeito disso daí, pastor. Aí o pastor sabiamente ouviu, tudo bem, meu irmão, próximo culto, você vai ter uma missão. Eu vou lhe dar uma bandeja com 2 copos com água. E durante o momento do culto, você vai estar intercedendo. Mas aonde, pastor? No entorno da igreja. E aí você vai estar. E aí ele saiu todo feliz naquele dia, né? Pastor, me deu uma missão importante que eu preciso ficar como intercessor. E ele foi. E aí quando chegou o momento do culto, domingo à noite, e ele chegou e o pastor rapidamente foi lá, está aqui, irmão, aqui é o que você precisa fazer. Só dá aqui as voltas durante todo o culto, esteja intercedendo e focado. Agora, mais importante, não pode derramar água desse copo. Não permita isso. Fica focado, porque Deus vai realizar coisas tremendas neste lugar. Ele começou e ele entendeu que essa era a missão dele, deu a volta, e quando acabou o culto, o pastor, né, terminou, fez a oração, e de repente o irmão veio no final lá, pastor, que bênção, que bom, como foi, né? Olha só, não consegui, não deixei nem um pouquinho derramar. Olha aqui, a bandeja está seca. Aí ele perguntou, né? O pastor perguntou para ele: então, filho, sobre a situação do irmão que fica conversando durante o culto, da mãe que não controla a criança, da criança que fica correndo, da pessoa que faz isso, você conseguiu ver alguma coisa disso também? Não, pastor, eu estava focado aqui no copo com água e orando. Quantas vezes nos permitimos perder o foco, porque o foco real não foi adorar? Quantas vezes nos permitimos escancarar as portas e arrebentar com os ferrolhos de proteção da cidade, porque estamos focados em coisas e não exatamente em servir e adorar com o meu irmão neste momento. Este é um tempo em que nós somos convidados a buscar esta restauração de um propósito que nós temos em Deus para viver. Sabe, quando eu não perco o meu olhar nas coisas, a minha mente fica focada naquilo que o Senhor tem. E eu fico tão focado que eu não me importo de receber, porque eu me preocupo em entregar. Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, hoje tem a classe da IBD, Senhor, me ajuda a colaborar com o professor, dando respostas, palavras que venham dar direção. Ah, Senhor, desperta lá o meu irmão para não só vir no culto, mas também para vir na EBD. Aí o Senhor fala assim, ele mora a uma quadra de você, acorda mais cedo, chama para tomar um café, vai lá e vai com ele junto, faz um arrastão abençoado e leva teu irmão. Transforme a sua oração em atos de bondade e oportunidade. Irmão, hoje você não pode faltar, por quê? Deus tem algo maravilhoso para realizar entre nós, e eu preciso que você esteja, porque se eu for abençoado e você não estiver lá para receber, não vai ser completo, porque nós somos uma família. Quando a gente olha para as cadeiras, e às vezes vive aquela expectativa, né? Cadê a galera? Galera, é minha responsabilidade. Notou a falta de alguém? A ausência de alguém? Uau, chama para a responsabilidade. Senhor, me ajuda a liberar uma palavra que inspire o meu irmão a voltar a ter prazer de estar conosco, de andar conosco, de servir conosco. Ah, Senhor, me dá uma direção. E o legal disso tudo é que nesse movimento todo e durante esse processo em que você se preocupa, Deus vai se tornando mais íntimo e se revelando cada vez mais para você. Tudo aquilo que era falha, que em muitas situações o homem interior coloca para te afastar,
te impede de viver o foco de adoração, de servir ao Senhor. Quando você decide fazer essas coisas, o Senhor vai se tornando mais íntimo e vai transbordando. Aqueles que creem em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. O Senhor lhe faz experimentar aquilo que você deseja abençoar o irmão. Quando você começa a orar para que o Senhor traga paz sobre o seu irmão, o Senhor faz você experimentar esses momentos de paz para transbordar. Ele poderia ir lá e de repente derramar sobre o irmão, mas Ele te chama para cooperar, Ele te chama para mais perto e diz assim: olha só, como você teve atenção para isso, você abriu o coração para isso, eu quero te usar para levar paz para a vida desse meu filho, dessa minha filha. Com isso a gente se fortalece. Com isso a gente restaura os ferrolhos, a gente restaura as trancas, a gente restaura os muros, a gente vai restaurando toda a proteção da cidade, para que possamos assim inspirar outras pessoas. Quando passarem aqui, quando de repente, tiverem um momento em que você está negociando, eu conheço você é da PIB, não é? Uau, que trato legal, você fez um negócio aqui, todo mundo, ficou bem aqui, todo mundo numa divisão de lucro perfeita, você não tomou, você teve a oportunidade de repente ganhar mais, você foi justo e resolveu viver de uma forma tranquila, e a negociação foi boa. Você me tratou bem, e eu lembrei de você. Você é membro daquela igreja. Uau, que legal, que lugar bom para estar. Eu quero um dia ir lá. Não, irmão, vem comigo. Quando é? Agenda aqui. Quando é que eu posso vir te buscar? Para fazer parte disso. E as pessoas serem inspiradas a fazer parte. Não porque de repente é a primeira igreja batista em Heliópolis, mas porque aqui se reúnem pessoas que mesmo com falhas, valorizam a qualidade que cada um tem. E que veem como oportunidade das falhas, oportunidades de crescimento e amadurecimento no relacionamento. Sabe, de um hospital, que embora seja hospital e tenha as enfermarias, quando nos posicionamos através da palavra e da oração, quando precisar ir na farmácia do hospital, haverá remédio. Ruim é quando de repente nós temos um hospital, nós temos uma UPA, nós temos de repente uma clínica da família, onde vai se buscar o remédio na farmácia, do depósito dos remédios, e a gente não encontra. Não sei se vocês conseguiram entender a analogia que eu fiz. Se aqui é um hospital onde as pessoas têm a oportunidade de ser tratadas e curadas, nós somos responsáveis para que nesse depósito haja sempre remédio para curar as pessoas. Quer seja de repente uma dor de cabeça por uma palavra que foi mal entendida. Opa, Senhor de pirona do céu, irmão, vem cá, você me entendeu mal, me perdoa. Nós precisamos andar juntos. E de repente, vem um pensamento, e aí de repente, o irmão do som lá, o irmão João lá, do som, apertou o botão errado. Uau! Senhor, ao invés de repente criticá-lo, Senhor, levanta pessoas. Deus, eu sei mexer no som. Há um tempo atrás, eu trabalhava na igreja nesta área, e eu me afastei, não quis mais fazer, porque eu me aborreci com a liderança lá atrás, e aí pega aquele problema lá, bota nas costas e começa a caminhar com aquele problema, quando na verdade nós deveríamos nos apresentar como o quê? Solução. Senhor, aquele peso do que aconteceu do passado, Senhor, dissipa, leva para longe, não quero mais, restaura-me, Senhor, o vigor de ajudar. E eu tenho visto que a escala do som, às vezes, está bem apertada. Para conversar com esses irmãos. E aí você poder ajudar, cooperar de alguma forma, para que haja mais o quê? Mais qualidade de todo o culto, promovendo essas coisas. Detalhes pequenos. Senhor, permita que esteja tudo certo, que o meu irmão lá no som esteja trabalhando de uma forma tranquila, traz paz ao coração dele, organiza lá, ajuda.
Irmão, você está precisando de alguma coisa? Às vezes o irmão está lá, 2 horas de culto, e quem foi que lembrou de levar água para ele? Irmão, tem alguma coisa, você precisa ir no banheiro? É só ficar olhando? Só ficar olhando, vai lá no banheiro rapidinho, volta. Rapidinho, 2V. Se a gente se preocupar, começar a ter esse cuidado e zelo por cada tarefa, por cada coisas que acontecem, olha só como essa cidade vai ficar fortificada, como nós temos a oportunidade de promover saúde neste lugar, transbordar saúde pelas portas. E aí imagine agora, de repente, diante desta busca, diante dessas coisas que nós fazemos, como será o culto entregue? Como será prazeroso o Senhor olhar para nós assim, mesmo antes de vocês entregarem o culto, vocês estão de parabéns, cuidando uns dos outros. Valeu. Aí, talvez você ouça assim: ei, eis o meu filho e a minha filha, com quem eu tenho prazer. Feche os seus olhos. Eu lhe convido nesta hora, diante do que eu lhe disse, serve para mim, e muito mais para mim, como o Senhor falou essa semana a respeito destas coisas, comigo. Às vezes pensamentos, às vezes palavras que, durante o trabalho, e em muitas situações, eu me peguei concordando. E por mais que os fatos dissessem, né, que havia verdade naquilo que estava sendo falado, mas era uma palavra que destruía e corrompia a autoridade. E a palavra diz que eu preciso honrar as autoridades. E se eu não estou honrando o meu chefe, não estou honrando o meu coordenador, eu não estou honrando o Senhor, porque a palavra também me diz que eu preciso servir aos meus senhores, né, aqueles que são os meus chefes, como se servisse, né, servindo ao Senhor, não como se servisse, mas servindo ao Senhor através deles, honrando. Que representante sou eu de um reino que só vive em determinados momentos e estações? Não. Eu posso ter o papel de pai em casa, o papel de esposo em casa, eu posso ter o papel de filho quando eu estiver com o meu pai, eu posso ter um papel de colaborador na empresa que eu estou, eu posso ter o papel de pastor aqui enquanto estiver com vocês, ou diante do Ministério de Homens, junto à embaixada, eu posso viver esses papéis, mas uma coisa eu não posso abrir mão da identidade de servo que eu sou, de discípulo de Jesus, e isso é sua identidade. Que em cada papel que você vive, no exercício de cada papel, o que precisa prevalecer é a sua identidade. E se de repente, pensamentos contrários, se a carne, se o homem interior tem tentado dizer o contrário de você, eu quero lhe pedir agora em nome de Jesus, para você abrir o coração e a sua mente, para que o Senhor possa limpar. E como Paulo disse, levando os pensamentos cativos ao Senhor, para que sejamos revestidos dos pensamentos do alto, que corrobora para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que vivem o seu Evangelho, para aqueles que são reconhecidos como amigos de Deus. Toca no Senhor. Toca no Senhor a mente, limpa, Senhor. Vem com o alvejante do céu, Senhor, e nos faz brancos como a neve. Senhor, quantas vezes nós somos acusados, quantas acusações nos impedindo de avançar, mas Senhor, aquele que é lavado pelo remido pelo sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida.
da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode ficar em pé e cantarmos juntos essa canção. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra Quem tu és e enche o meu coração do Ele é santo, santo, diga santo, santo. És incomparável, Ele é inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, E mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida. Qual é o muro que você precisa restaurar? Nesta manhã o Senhor me chama: ei filho, ei filha, vem restaurar o muro. Eu vou te ajudar. Quais são as coisas que foram derrubadas? E nesta manhã o Senhor restaura os muros e fortifica a tua vida, e fortifica a tua família. Aleluia. As suas mãos para os céus, você pode dizer isso para Ele, numa declaração de fé, uma oração ao Senhor, e eu vou confiar somente em Ti, Senhor. Não vou ser abalado. Santo Ele é, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração o amor que faz mudar o Qual é a parte do muro da sua vida que precisa ser restaurada? O Senhor lhe convida e diz assim: ei filho, eu estou contigo. Eu sou a porta e bato. Eu quero ceiar contigo. E às vezes em muitas situações nós achamos que essa é uma palavra para quem não conhece o Senhor. Mas o Senhor diz hoje: eu quero voltar a ter comunhão, e eu te chamo para a mesa, num olhar, num tete a tete. Eu quero conversar contigo. Eu preciso te dizer coisas. E aí você diz para Deus: Deus, a minha porta está aberta, porque eu também preciso dizer coisas para Ti. Eu preciso confessar algumas coisas. Eu preciso deixar de fazer algumas coisas. Eu preciso de Ti, Senhor. Me dá o Teu alimento. Me ajuda na caminhada. Restaura, Senhor, os meus sonhos que foram enterrados no passado. Sabe, Deus,
entulharam os meus poços, onde eu tinha fonte de esperança, fonte de alegria, de um ministério saudável, de te servir com graça. E o Senhor diz para você: quem disse que a água deixou de jorrar nesse poço? Quem disse que eu deixei de sustentar? Quem disse que eu deixei que as águas passassem lá? As águas continuam passando naquele lugar. Volta, filho. Volta, filha. Eu vou te ajudar. Nós vamos tirar pedra por pedra, tirar peso por peso. Vamos limpar toda a borda. E depois de todo esse processo de você deixar todo o peso, todo impedimento, as águas vão começar a jorrar. Águas frescas, suaves, refrescantes, revigorantes para refrigerar a sua alma. Onde foi que você parou, querido? Se você entendeu esta palavra e você desejar: Senhor, eu quero desentulhar esses poços. Eu quero, Senhor, eu quero acessar estas águas novamente. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Sabe, como uma ação assim, e em muitas situações o homem interior diz: você já recebeu a palavra, você não precisa de mais nenhuma ação, você não precisa se movimentar. Mas o Espírito Santo diz assim: olha, vai à frente como testemunho, vai à frente como um marco, vai à frente como uma ação, vai à frente como determinação, e vai à frente e toca naquele altar, não por causa do altar, mas por causa da sua ação, do seu coração entregue agora para o que precisa ser realizado. E é diante disso o Senhor poder desobstruir e novamente águas frescas começarem a fluir, restaurando. E essas águas frescas vão começar a correr por um ermo, e aí vão atingir os vales, e vão começar a restaurar esses vales, e a vegetação começará a ser alimentada, e bons frutos. Talvez na jornada da sua vida você achou que não ia gerar mais nada, você achou que de repente não ia conseguir plantar mais nada, mas o Senhor diz: este é o tempo, esta manhã em que eu te chamo. Arregaça as mangas, bota essa manga para trás, limpa essa mão e vamos embora, porque eu tenho muito para realizar através de você. Porque você acessou o poço, porque você entendeu o processo, porque você foi corajoso e disse assim: Senhor, eis-me aqui. Se procuras alguém para realizar, para ser cooperador contigo, eu estou aqui. Eu não estou pronto, mas eu quero ser fortificado e preparado para esta boa obra. Pai, eis a tua igreja, aqueles que te amam e que declaram, Senhor, o quanto tu és bom. Senhor, tu conheces o coração de cada um que aqui está, desses que estão, Senhor, agora participando, cooperando nesta adoração em sua casa, através da internet. Tu sabes, ó Deus, o que estão pensando agora e qual é a real necessidade deles. Talvez os poços que foram entulhados, ó Deus, mas, Pai querido, não é prazer teu que eles continuem com esses poços assim. Talvez, ó Deus, por um momento pensaram que não jorraria mais água, não haveria mais o que dar, não haveria mais o que oferecer, não haveria mais o que realizar, Deus. Mas nesta manhã, são agora os corações renovados em Ti, são agora, Senhor, os sonhos, ó Deus, renovados em Ti.
São agora revigorados, Senhor, as forças para aqueles que te amam, para aqueles que acreditam, que creem em ti. Ah, Senhor, sozinho nós não vamos conseguir ir. Como tu és digno, Senhor, de adoração, de louvor. E só tu, Senhor, só tu podes nos fazer. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Nós mesmos, por vontade própria, nós não realizamos. Mas Jesus, por causa da tua obediência ao Pai, nós agora temos acesso ao trono, não só para desfrutar daquilo que o Senhor tem, mas por causa desta obediência tua, Jesus, nós temos ousadia para realizar. Pai, tudo aquilo que foi objeto de sacrifício, tudo aquilo que representou morte, tudo aquilo que representou, ó Deus, o impedimento para avançar, nós agora entregamos em tuas mãos. E como diz em Miqueias, nós entregamos em tuas mãos de forma confessional, abrindo o coração, Senhor, das palavras, abrindo mão dos pecados, abrindo mão, Senhor, das ações e pensamentos que me fizeram ficar retrógrado. Nós confiamos agora em tuas mãos. E, ó Deus, como diz a tua palavra, tu lança no mar do esquecimento. E agora eu posso com liberdade realizar as obras que tu tens, Senhor. Por causa do amor que transborda através de nós, por causa da tua graça que nos alcançou, e agora transformados, regenerados para a tua glória, nós queremos realizar mais. Deus, em nome de Jesus, nos faz filhos fortes, nos faz filhos leais, leais às autoridades, leais à visão que o Senhor tem dado ao pastor Davidson, leais, Senhor, realmente ao meu irmão, cuidando dele, evitando e eliminando toda a prevaricação, Deus, anulando e destruindo toda e qualquer fofoca. Pai querido, nos permita ser leais através do teu Espírito, Senhor. Sejamos justos nessa caminhada. Sejamos justos como uma família saudável, que promove alegria e que oferece, Senhor, um bom fruto a esta comunidade que está no nosso entorno. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a alegria de te servir gerada pelo Espírito Santo seja sobre esta igreja que aqui se reúne, que confessa a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e sobre todo Israel espalhado na face da terra, para todos sempre, que sejamos fiéis a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Ainda tem EBD, ainda tem uma jornada linda para a gente aprender e crescer na graça do Senhor.